Meus irmãos, a paz do Senhor. No último vídeo, isto é, no vídeo que eu falei sobre amargura, nós falávamos sobre Hussai, Davi, Aitofel, Absalão. O amargurado Aitofel morreu amargurado. O revoltado Absalão, que queria tomar o trono, também morreu. Davi, que era aquele homem que pecou duramente, fortemente, com a situação de Betseba, se arrependeu, foi restaurado e ficou no trono. Ficou conhecido depois, ao longo da história e até hoje, como o homem segundo o coração de Deus, o homem dos salmos, o grande rei. Então, nós falávamos de perdão. O perdão que restaura a nossa condição diante de Deus, perdoar e ser perdoado. É uma necessidade diária, assim como diariamente nós temos necessidade de se alimentar, beber água e outras coisas mais. O perdão de Deus, ele nivela. E tem uma história aqui no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, no versículo 23 em diante, quando naquele momento o apóstolo Pedro se aproxima trazendo uma posição, um questionamento para Jesus sobre a questão do perdoar. E ele coloca: devemos perdoar como, Senhor? Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E por que Pedro traz essa pergunta e coloca 7 vezes? Porque a tradição rabínica dizia que era para se perdoar 3 vezes e daí para frente não andar mais. Então Jesus propôs uma parábola que eu queria falar com vocês aqui hoje. Está a parábola do servo que não perdoou, que está em Mateus no capítulo 18, a partir do versículo 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse quitada. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, dizia ao seu senhor: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, de um amigo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão nele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe também, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Perguntou o Senhor. E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se não, de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, aqui tem uma questão que é muito forte, a questão da proporcionalidade, e estabelece para nós a base do nosso perdão. Quando nós falamos de perdão, a pessoa diz: mas foi fulano ou ciclano que me ofendeu, não fui eu. Quando nós falamos de liberar perdão, então a pessoa diz: mas foi ele que me ofendeu e tudo mais. O que acontece é toda a ofensa mais grave que possa acontecer no nosso nível humano, é um pecado de humano para humano. É uma questão de humano para humano. Nós não temos noção do que Deus fez, nós só temos uma linguagem que é limitada para descrever o que Jesus passou para declinar da sua glória, para descer da sua glória, de se fazer homem e na condição de homem se fazer servo, para nos proporcionar perdão, para nos reconciliar com Deus. A nossa linguagem ela não é totalmente suficiente para esclarecer com toda a compreensão necessária. E diante de Deus, a nossa justiça, ela não tem tanto valor, toda essa força que a gente quer. Eu passei por uma experiência que eu
quero contar para vocês que eu estava orando sobre uma situação de uma pessoa e questionando com Deus se ele não estava vendo o que estava acontecendo. Porque aquela pessoa, aquele homem, estava fazendo aos meus olhos coisas terríveis e questionava com Deus: tu não está vendo, Senhor? Por que tu não faz nada? E aquela pessoa está usando o teu nome. E aí, quando eu me acalmei, parece que uma voz clamou dentro de mim: tu está debaixo do mesmo manto de misericórdia que ele. O que acontece é que, quando nós olhamos para a ofensa de alguns, não nos esquecemos dos nossos pecados ocultos que ofendem a graça de Deus, a glória de Deus. Porém, está tudo aberto, tudo patente aos olhos daquele que tudo vê, a palavra de Deus diz. E a questão não é o que as pessoas fizeram por nós, é o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós é infinitamente maior do que qualquer pessoa possa nos ofender. A questão aqui é colocada, e eu trouxe aqui um breve comentário do William Barclay. Tem um breve comentário sobre esse texto que eu queria compartilhar com vocês. É sobre a questão da proporção. Aqui ele cita o A.R.S. Kennedy, que ele diz o seguinte: Kennedy elaborou a imagem muito vívida para estabelecer o contraste entre duas dívidas. Se as duas dívidas fossem pagas em moedas, no caso de meio centavo de dólar, a dívida de 100 denários se podia levar no bolso. Então, um punhado de moeda no bolso. Já a dívida de 10.000 talentos precisaria ser levada por um exército de 8.600 homens, cada um carregando um saco de moeda com 30 quilos de moeda dentro. Se esses homens guardassem uma distância de 1 metro um do outro, daria quase 9.000 quilômetros de distância, uma fila de homens carregando o saco de moeda. Com essa imagem bastante exagerada dessa dívida exorbitante, na parábola que Jesus quer transmitir para nós é o seguinte: o que as pessoas fazem contra nós é um punhado de moeda, mas o que Deus fez por nós é infinitamente maior. Se você tivesse, por exemplo, ganho na loteria e tivesse alguns milhões agora na conta, você iria esganar um amigo seu, cobrar duramente que está lhe devendo R$50 ou R$100? Acho que não. Essa é a ideia. A ideia principal é a seguinte: se você está consciente de que você recebeu o perdão e é grato a Deus pelo perdão recebido, então naturalmente você vai ter condições de liberar perdão. A outra coisa é que Jesus, se vocês não perdoares as pessoas que te ofendem, que te ofenderam, também meu Pai Celestial não vos perdoará. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. É assim que Jesus coloca numa questão de condição, assim como na mesma proporcionalidade. Então a questão é que quando a gente fala de perdão, a pessoa diz: mas eu não estou sentindo, ou então eu que fui ofendido. Mas você tem que entender uma coisa, meu irmão e minha irmã: perdão não é um sentimento, é uma ordem. Segundo, perdão está diretamente proporcional àquilo que nós entendemos e que nós estamos conscientes dos nossos erros passados e que nós recebemos também. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perdão traz paz com Deus e traz tranquilidade no meio dos homens. O perdão é a ferramenta de Deus para nivelar tudo no seio da igreja. Quando tudo vai mal, quando tudo dá errado, o Senhor vem e nivela tudo pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Então, fomos perdoados de uma dívida que está além do pagamento, porque o pecado do mundo provocou a morte do Filho de Deus. Tem mais um detalhe sobre essa questão do perdão e daquela dívida. Aquela dívida era tão alta que é comparado ao resgate de um rei. Se um rei fosse sequestrado, aquele valor que Jesus falou era até maior do que o resgate de um rei. Esse resgate de um rei fala o quê? O resgate do Rei Jesus, que morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores.
Então chega nesse ponto, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então resgate o Rei, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, saia desse cativeiro da amargura e permita que o Espírito Santo te faça voar nas mais altas alturas. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra tocou no seu coração, eu quero pedir que você compartilhe com mais 8 pessoas, com alguns amigos seus, com mais 7 pessoas, e leve essa palavra e diga o quanto o Espírito Santo falou no seu coração. Também diga aí nos comentários: eu voarei nas mais altas alturas. Meus pés não estão presos no chão. Eu voarei nas mais altas alturas. Porque aqueles que confiam no Senhor faz o quê? Renova suas forças como águia, não é? E voarão como águia nas mais altas alturas. Fluirão, não vão andar arrastado por aqui afora, né? Feito uma lagarta que se arrasta, né? Mas andarão nas mais altas alturas. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Senhor possa destravar, abrir essas cadeias e liberar a bênção dos céus sobre a sua vida. Bondoso Deus e grandioso Pai, aqui está à minha frente uma pessoa que ouviu a Tua palavra e ministramos sobre perdão. Essa manhã gloriosa, nesse momento especial, que seja manhã, tarde ou noite, dependendo do momento que ouvir e aonde quer que seja, eu quero pedir que nesse exato momento, o Espírito Santo venha sobre a vida dessas pessoas, destravando, abrindo as cadeias, quebrando os grilhões e liberando os seus pés para que eles vivam uma vida plena, vida abundante, uma vida em paz com Deus e na tranquilidade com os homens. Que o coração esteja leve, suave e tenha saúde, prosperidade e paz, que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado sobre as bênçãos de Deus na vida de cada uma dessas pessoas, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e eu libero essa bênção, essa palavra de poder, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te faça prosperar grandemente, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.